Gente, eu vou tentar dar um overview aqui, uma palhinha sobre o que se trata, né, o treinamento lá né, mercado futuro e a termo, né? Que antes, como nós estamos com 2.0, né, a gente saiu de um treinamento que tinha 13 horas, né, basicamente para 33 horas, né? Então ficou bacana, ficou bem, já estava didático, continuou didático, e também ficou o quê? Ficou bastante denso, né? Denso, porém compreensível, né? Então ficou bastante detalhado, né? Então com ele você vai conseguir entender muito melhor, né, o dia a dia, né, ou vamos dizer, o processo de price, né, ou de MTM e de resultado, né, dentro lá de uma tesouraria, né, pelo menos no que cabe aqui a dólar futuro, né. Então eu vou falar o que? De DI, né, basicamente, né, DI dólar, spot, né, dólar futuro, aí tem DDI, né, tem FRC. Aí eu vou falar de euro futuro também, cupom limpo de euro futuro, cupom sujo, né, de euro futuro, cupom limpo de dólar, cupom sujo de dólar. Vou falar também de LIBOR, porque a B3 ainda está com a curva de LIBOR lá para chegar no cálculo do euro futuro, né? Então mantive a curva de euro, de spread, no caso spread LIBOR euro dólar, né? Então mantive ela lá. Então vamos falar de casado, né? A gente fala de que mais, gente? Coisa pra caramba lá. Tem interpolação, swap com fluxo de caixa, né? NDF, CDI mais pré, percentual de CDI, né? Que é 110% CDI, 90% CDI, etc. Ou uma taxa aí pré-fixada, né? Então a gente fala também de, eu falei mas fala de FRA, né, que é, né, curva a termo, né, ou curva spot, né, ou à vista, né? Então, enfim, é bastante assunto, né, dentro de como posso dizer, de uma dimensão que é aqui o dólar futuro, né? Que aqui é o dólar futuro igual ao spot, que aqui é o mais o DI, né, dias úteis, né? Aí aqui é exponencial, que divide aqui o mais cupom cambial limpo, né, dividido por 100 vezes dias corridos, 360, que esse cara aqui é o cupom. Então se eu divido aqui, né, o DI pelo cupom cambial limpo, eu saio com a variação cambial, que é multiplicado pelo spot, e vou lá parar no dólar futuro. Tá bom, mas vamos começar do início, né? Então como que funciona? Primeiro, se você for comparar com uma tesouraria, né, você vai ter lá, né, um lugarzinho, tá, o repositório das suas posições, né? Posição, então, é um lugar que eu tenho informações de contrato, né? Por exemplo, valor de face, indexador, vencimento, taxa de juros, né? Então isso aqui tudo que é estático, né? Então tudo que são valores estáticos, que quando eu falo estático, obviamente, né, ele não muda no tempo, né? Você vai ter aqui no seu, vamos dizer aqui, né, sistema ou repositório aqui de posição, certo? Aí você tem que cruzar esse cara com os feeders. Quem são os feeders? É onde a instituição ela vai coletar, né, os dados, né, dados de mercado. Se a gente colocar aqui dados de mercados brutos, né? Então você vai buscar lá, por exemplo, os futuros na B3, né? Se você tem muita coisa na Ambima, você tem debenture, né, ou títulos públicos, você vai buscar lá as taxas na Ambima, né? Tem coisa no Banco Central, por exemplo, a Petax, né? Então, que mais? Petax. Temos também outros feeds como a Bloomberg, né? E a Refinitiv. Esse aqui é só mais uma paulada para contratar, né? Mas é bacana também, né? Então são lugares que eu vou buscar, né, os meus preços, né, ou as minhas taxas. Então esses caras aqui, eles não são são dados estáveis, né? Então a todo momento eu tenho eles atualizados. Obviamente nem todo, né? Por exemplo, Petax não é todo momento, né? Mas acho que vocês entenderam. Então, quando eu junto, né, a minha posição, né, com a informação que eu trago dos feeders, dentro de vamos supor aqui, motorzinho de cálculo, eu consigo precificar a minha posição, né? Eu consigo dar preço na posição de hoje,
Aí eu consigo calcular o resultado. O resultado é o quê? O MTM de hoje menos o MTM de ontem. Aí eu consigo chegar no resultado. Então, essa aqui que é a ideia. Mas para chegar nisso aqui, que isso aqui é um motor, pensa nisso aqui como um motor de cálculo. Então, para chegar nisso aqui, é um motor de cálculo que sai relatório, vamos dizer assim. Então, para chegar nisso, por exemplo, passou pela parte mais simples aqui, O que nós precisamos fazer? Vamos ver, por exemplo, um MTM aqui, vamos falar que eu não coloquei PU aqui só para diferenciar aqui de um DI, mas vamos supor um DI aqui. Então, 100 mil dividido aqui por 1 mais a taxa do DI futuro, dividido por 100 elevado a dias úteis 252. Aqui já tem o calendário aqui já te arrebentando, que é em dias úteis, então precisa saber contar dias. Então, é uma coisa importante. Se você erra dias, você erra o preço, certo? Vai errar o preço aqui. Então, contar dias é importante. Acertar a convenção, que é exponencial, não é linear. E é 252, isso aqui também é mega importante. Então, aqui você tem algumas convenções que precisam saber. Precisa saber. Beleza. Agora, da onde que eu pego esse DI aqui, essa taxa? Essa taxa vai vir das curvas. Que essas curvas, para o DI futuro aqui no caso, por exemplo, ela vem dos contratos futuros da B3. Então a B3 solta lá, que eu vou buscar aqui, certo? Os contratos futuros. E lá eu faço o que? Acho a taxa implícita deles e monto a curvinha. Esse gráfico eu tirei do curso, então não se preocupa agora com o termo é que eu estava explicando swap aqui, Mas beleza, então aí você vai ter o quê? Eu vou ter lá minha curva, então dependendo do vencimento da operação, aqui devia ter um T, eu vou buscar aqui a taxa de juros, aqui é tempo, certo? Aqui é tempo, aqui é taxa. Então, dependendo do vencimento, eu vou buscar a taxa de juros aqui, em algum lugar aqui nesse gráfico. Por exemplo, aqui for 6 meses, a maturidade desse DI ou desse título é de 6 meses, eu venho buscar ele aqui, essa taxa vai para cá e daí eu marco o mercado, certo? Marcar mercado, assim, tem uma diferença, assim, marcar mercado é quando eu tenho preço em tela, marcar mercado porque o mercado te dá o preço, então isso eu nem cheguei a comentar no curso porque não queria, senão ia ficar muita sigla, marcar mercado ou marcar modelo, marcar modelo é quando o mercado ele não te dá o preço, nem a taxa, então você chega lá com o modelo seu proprietário, que é o caso de NDF, e swap. Então, modelo de NDF, modelo de swap, cada banco ele tem o seu, óbvio que tem, eles vão convergir, assim, em um determinado momento, mas não vão ser iguais, Lá tem algumas, cada um tem peculiaridades diferentes, mas enfim. Então, só para conseguir marcar mercado um DI, eu preciso saber construir toda a curva aqui. Para construir toda a curva, eu preciso pegar lá os dados do contrato, preciso saber tirar a taxa implícita dos contratos, preciso pegar e interpolar a curva inteira, e daí eu chego no meu DI futuro. E o DI futuro, ele é o quê? É a curva livre de risco. Então, se eu tenho um spread aí, ele vai andar aqui em cima da curva DI futuro, porque se eu vou fazer se eu vou comprar uma debênture, uma letra financeira, ou assim, qualquer título privado, vai ter que pagar um spread sobre o DI futuro. Bom, aí você vai ter o risco de contraparte aparecendo aqui no spread, que é o risco da instituição. A instituição entrar em default. Então isso aí a gente vê lá também. Então eu explico um pouco do CDS, explico rating, agência de rating. Então tudo aí mexe no preço. Então é importante saber. Então beleza. Aí, então temos aqui as curvas de juros. Ok, então esse aqui é o motor de cálculo, lembra dele. Então esse cara não vai só calcular aqui o DI, não é só para esse cara aqui, porque ele pode servir também, obviamente, aqui para baixo, aqui, dólar futuro, porque o curso inteiro, isso aqui, dólar futuro, é igual ao spot, vezes o DI aqui dividido pelo cambial. Então, esse cara, como eu falei, é a variação cambial.
tá bom. Mas para você conseguir entender esse cara, né, chegar aqui na variação cambial, o que você precisa saber? Então, olha a pancada de coisa. O FRC, né, que é a taxa, que é o frade cupom, né, frade cupom de dólar, que esse cara aqui é uma taxa termo. Precisa saber o dólar cupom limpo, precisa entender o casado, o que é taxa à vista, taxa termo ou estrutura, né? Por exemplo, curva à vista, curva a termo. Né? Então, aí você precisa saber o que é o FRA. Né? O FRA eu utilizo para quê? Para chegar aqui nos termos, né? Para chegar na taxa termo. Precisa aprender o DDI, que é o próprio cupom sujo. Precisa aprender interpolação. Aí só então você consegue começar a variar, por exemplo, uma NDF e um swap, que aqui já é balcão. Então, mesmo a B3 ela te dando o preço, né, e as taxas, você precisa aprender a calcular, porque quando você for estruturar uma operação, né, muitas vezes você precisa começar por algum lugar. Né, e se você olhar como são formados os futuros na B3, é um bom lugar para você começar. Fora que esse cara aqui é o benchmark. E você quer bater esse cara, você quer bater o CDI, né? Você quer bater o DI, né? no tempo. Né? Então, você precisa conhecer como que esse cara aqui calcula. Né? Porque precisa pensar assim, e se eu pegar e deslocar essa curva para cima? Né? Qual que é o impacto, né, na minha posição? Ou, desculpa, no meu MTM? Né? Quanto que varia? Então, você só consegue fazer isso se você consegue aprender a fazer o cálculo de precificação no DI. Aí imagina dólar futuro. Putz, eu quero chocar o dólar futuro. Eu quero que o dólar futuro ele se comporte. Eu vejo, sei lá, por exemplo, vou subir um DVO, vou subir, sei lá, 0,01% aqui no DI. O que acontece com o dólar futuro? Né, que isso aqui eu vou mostrar no próximo volume, né, que é o DV1. Né? Então, você só consegue fazer isso, né, se você sabe calcular, né, como a B3 calcula. Porque é o benchmark, você precisa saber, é igual a regra do futebol. Não dá para você jogar, né, ou entrar no campo e querer levar a sério, né, competir sem saber as regras. Então, as regras, ela vem aqui da B3, quando eu falo de derivativos, né? Derivativos aqui. Então, ela vem da B3. Então, a B3, ela tem um manual dela lá, que é o manual, né, de curvas e o manual de apressamento. Então, o curso inteiro, o treinamento inteiro é baseado nele, né, para não ter erro. Né? Então, as contas são batidas na vírgula. Porque eu lembro quando eu trabalhava eu trabalhei uma vez eu fiz o trabalho no México, para o regulador deles, né? Era para precificar, era para tesouraria e era para riscos, né? O regulador no México, ele falou, cada operação tem que ser batida na 8ª casa decimal, né? Porque lá naquela época era um banco, também tinha um fundo de pensão também lá atrelado, e é dinheiro dos velhinhos, né? Não pode brincar com essas coisas, né? Então, até a 8ª casa. Lá a matriz de correlação, quando tinha algum basket, alguma precificação que você ia fazer que tivesse alguma matriz de correlação dentro, também eles batiam a matriz de correlação inteira. Eu acho que foi o único banco central que eu vi que é mais chato, né, pensando do lado positivo, né, com a instituição. Né, o Banco Mexicano, o Banxico, né, é bem bacana. O pessoal lá é punk. Então, se você, né, quer entender, né, precificação, né, e curvas, né, e uma coisa que se você quer trabalhar num banco, né, se você quer migrar de área, ou banco eu digo tesouraria, middle office, que mais? Gestão de riscos, ou corretora, broker, enfim. Está montando mesa proprietária, né? Ou mesmo pessoa física que quer entender melhor o livro do John Hu, por exemplo. Né? Esse curso aqui é um curso que eu recomendo, que eu gostaria de ter tido lá atrás, né? Quando eu comecei, porque
quando você começa, é o que eu tava hoje lá no grupo, uma pessoa que trabalha no banco lá, que ela foi efetivada há pouco tempo, ela comentou assim, pô, tá entrando gente nova aqui que acha que essa foi boa, que o sistema, que swap é o nome do sistema, né? E, poxa, o cara, assim, se é um estagiário, ele não tá errado assim, ele não precisa saber isso, né? Não, eu já treinei gente que não sabia que era uma taxa de juros, né? Que veio da estatística, né? Se formou em estatística, ou se formou em física. Aí tem muita gente, física, matemática, química, engenharia, economia, administração. Assim, tem bastante gente de vários campos diferentes dentro né, que eu trabalhei muito tempo na parte quantitativa, né, nos bancos. Então você acaba vendo de tudo lá. Então esse cara achava que o que? Swap, né, que é uma operação aqui, era o nome do sistema. Que o pessoal devia falar, isso aí é lá no sistema de swap, sei lá eu. Né? Mas não tem problema, né? Ele pode estar entrando agora, ele nunca viu esses termos da vida dele aqui, cupom limpo, cupom sujo, cara, ninguém explica isso aí, esquece. Né? Então o pessoal forma as pessoas lá dentro do banco. Agora, nem todos os bancos têm tempo de formar pessoa, porque, né, cada vez mais as áreas vão ficando mais enxutas, né? As coisas vão ficando mais, vamos dizer assim, complexas, né? Os sistemas, eles vão englobando mais a instituição, né? Então a área vai ficando com uma tesouraria com 3 pessoas, 4 pessoas, né? Que já é uma tesouraria razoável, né? Então tem hora que o dia a dia é tão corrido que não dá tempo da pessoa parar, né, para explicar. Né? Então, quando para, assim, é 15 minutos. Então, muitas vezes, a pessoa tem que se virar. Né? E, no começo, erra bastante. Não tem jeito. Né? Normal. Né? Vai errar. Né? Ninguém começa acertando, porque a gente nunca teve isso aqui em lugar nenhum. Falar, vou fazer um MBA, sei lá em mercado financeiro. Qualquer um. Cara, você não vai aprender isso com MBA. Não vão te explicar isso aqui. Nenhum MBA vão te explicar o que eu estou explicando aqui. Tá? Estou pensando aqui, não vão. Nesse nível de detalhe, não entra. Por quê? Porque é como as coisas funcionam, né? Falar, eu tenho certificação. Putz, certificação é excelente. Eu acho bacana porque força, de uma maneira ou outra, a pessoa a estudar. Mas eu não sei se como você aprende aquilo é a melhor forma, né? Porque você vai precisar implementar aquilo, né? Então, pelo menos aqui, eu sei que eu estou implementando uma coisa incrível, uma coisa assim, sólida, que você vai pegar a planilha, vai poder sei lá, alimentar ela dia a dia, ver como as coisas se comportam, né? Porque você precisa ver como que as coisas se comportam. Né? Por isso que o Excel é legal, né? O Excel é bacana, porque você troca os numerozinhos lá e fala, opa, mexeu aqui, mexeu ali. Então você consegue testar, né? Você consegue testar bastante coisa. Então, se você, né, tem interesse em algumas dessas áreas, né, que eu citei, ou entusiasta, cara, tem cara que é louco sabe, igual a mim, eu sou apaixonado por isso. Né, e vou a fundo cada vez mais. Então tem pessoas que têm aí paixão pelo que fazem, né, ou até uma curiosidade, né, que fala, poxa, como será que eles fazem lá? Né? Então aqui eu estou te explicando, né, e não só te explico, né, aqui na telinha aqui, mas tem um monte de planilha de Excel que envolve, né, todo o curso. Por que tem Excel? Gente, porque o Excel... por que você não fez em Python? Eu escuto. Gente, se eu colocar em Python, pouca gente vai acompanhar, porque fica tudo escondidinho, né? Os cálculos, eles não ficam à vista. Por exemplo, aqui na planilha de Excel, você nunca vai ver uma fórmula fechada do Excel, tipo a cálculo da TIR, né? Você usa a fórmula do Excel. A cálculo de valor presente, até do valor presente, né? Fórmula do Excel. Não, porque eu quero saber a conta que eu estou fazendo, né? E quero que você veja a conta que eu estou fazendo.
né? Porque aquela conta ela precisa fazer sentido, você precisa entender ela. Né? Isso que é mais importante. Então, essa formulinha aqui, né, é uma linguagem, né? Ela está te contando, né, uma coisa. Né? Então, isso aqui não é para ser um bicho de 7 cabeças no final. Isso aqui é para você tirar de letra. Igual o pessoal lá no grupo de alunos faz. Né? Então, por exemplo, eu quero aprender opções. Então, bastante gente vem fala, não, eu estou focado num curso de curvas agora, porque eu estou focado em opções, etc. Eu falei, tá bom, mas se você está indo para opção, o mínimo que você precisa saber é isso aqui. Porque como que você vai trazer a valor presente os caras? Né? Como você vai trazer o strike a valor presente? Né? É por curva. Né? Não tem jeito. Eu falo que, a grosso modo, lá uma opção, né, seria igual a uma NDF, né, esse carinha aqui. Né, uma opção dentro do dinheiro seria igual a uma NDF. Então, o que difere uma opção, se você ver a fórmula, né, até coloquei no curso, uma opção, né, de dólar, né, de uma NDF, é só o ND1 e ND2, né, que é a probabilidade, né, que é a probabilidade daquilo lá acontecer. Né, e está dentro do dinheiro, aquele cara vai ser 1, aí fica igual uma NDF. Depois eu vou ver se eu resgato lá o post e passo aqui, né, e mostro aqui. Então, mas enfim, né, esse aqui é um overview de tudo que você vai ver lá. Né? Então, vamos dar uma olhadinha agora lá na Hotmart. Então, gente, essa aqui é a cara do... Vou colocar aqui membro com acesso aqui do curso. Então, vamos começar aqui. Vamos ver que aula que eu parei aqui. Que eu estou dando sempre uma revisada aqui nele. Então, estou aqui em interpolação. Então, pera aí, vou separar um pouquinho aqui. E vamos lá. Então, você vê que eu começo, assim, é de 0 a, como diz um amigo meu, é de 0 a 100 em 1,5 segundo. Né? Eu falo aqui de principal função dos juros, né? Aí eu começo a explicar, né, dinheiro no tempo, curva aqui, né? Aí depois custo do dinheiro, né? Isso aqui é importante, Selic versus CDI, né? Porque muita gente confunde, né? Então tem que saber, né, que tem diferença, né? E não é pouca. Né? Então isso no tempo, né? Você vai ver que quando você for, né, trabalhar com derivativo, né, ou até mesmo no mercado de balcão, isso aqui é importantíssimo, né, a diferença dos dois. Né, quem que tem garantia, quem que não tem. Né, então, enfim, isso aqui é super importante. Né, assim como fala a taxa livre de risco, né, enfim, eu vou explicando assim desde o começo tudo que você precisa saber para conseguir montar. Né, qual que é o objetivo? O objetivo é chegar aqui no final, ó, e calcular um swap tranquilamente. Ó. Aí tem várias operações de swap aqui, ó, swap BRL, né? BRL é USD, euro. Né? Então, enfim, tem várias operações no final. Né? Por exemplo, tem a percentual do CDI em algum lugar por aqui. Cadê? Percentual do CDI, acho que é mais para frente. Você vê que tem coisa pra caramba. Então, vamos lá no... Gente, perdi o percentual do CDI aqui, não é possível. Não. Swap, aqui ó, operações, né? Então esse cara aqui. Né? Então aqui ó. Então daí aqui eu estou explicando o percentual do CDI. CDI é um percentual, né? Spread, né? Sempre com fluxo de caixa. Você vê que eu construo as planilhinhas, você vê que ela vai montando, né? Eu vou montando ela, né? Desde o início. Né? Desde o início, sempre desde o início. Então, se você for pegar a primeira planilha, né, vamos lá na primeira de todas, aqui, ó, primeiro todas aqui antes tem coisa em Excel também. Você vê, ó, coleta, né, organização dos dados. Então aqui você vai ver que a gente aqui, ó, começa do zero. Ó. Eu só começo com as fórmulas aqui, uma abinha de fórmula e acabou. Né? De resto,
é tudo construído junto com você. Por quê? Porque tem bastante coisa importante, né, no meio da construção. Para mim, óbvio que para mim seria sempre mais fácil, porque, poxa, né, é muito mais fácil explicar para você os conceitos, né, metodologia, né, implementação de qualquer coisa com a planilha feita. Putz, aí é mel na chupeta. Mas, poxa, para você não seria ideal. Por quê? Porque no processo eu vou explicando, né, muita coisa, muita decisão que eu tomo no meio da montagem da planilha, né, que é igual a montar uma operação, né, então, que você acaba perdendo. Então, por que eu fui por esse caminho e não fui por esse? Né, porque quando você vê a planilha pronta, você não sabe por onde começou, por onde terminou, onde eu tive uma dificuldade, onde eu não tive, porque você tem que puxar a base de dados vem no jeito, aí você tem que tratar os dados, né? Então aí você tem que pensar na lógica para você tem que pensar como que eu faço essa planilha funcionar, né? Também é o principal, né? Porque você acaba aí quando você vai montar, se você só te dou a planilha, quando você vai montar por você mesmo, você se perde. Eu lembro que eu estava lá no Bradesco, lá no 2008, né, por aí um amigo meu, quer dizer, antes era colega de trabalho, um amigo meu falou, quanto tempo você acha que você demora para montar, né, o cálculo de um VAR? Falei, o cálculo do VAR? O VAR aqui da carteira, né? Isso a gente tinha separado uma carteira hipotética lá, né? Quanto tempo? Falei, sei lá, umas 2 horas e meia. 2 horas e meia. E eu falei, tá bom, né? Vai falar o quê? Falei, beleza. Ainda perguntou, tem certeza? Falei, tem, lógico. Fui lá. Resultado, demorei 1 semana para calcular aquele negócio e ainda pedindo ajuda para a galera, né, para conseguir fechar. Porque a gente pensa que o negócio é simples, mas quando você vai fazer, aí que você vê a dificuldade. Né? Foi 1 semana e meia lá para aprender a montar o carinha. Né? Porque no meio do processo tem vários buracos que você só completa ele fazendo, né, 100% do processo, 100% do projeto. Né? Se eu quero calcular um swap, né, e eu quero fazer uma planilha que calcule um swap de qualquer coisa, eu preciso, eu só vi, né, planilhas, eu nunca construí uma, eu vou ter muito problema. Porque eu não sei o que vai aonde. Né? Então, assim, o caminho, né, e as decisões que eu tomo durante o processo é tão importante quanto o próprio curso. Né? Porque você vai fazer isso por você mesmo. Né? Então, é importante, né, pegar na mão da pessoa no começo e fazer. Porque quando por exemplo, quando tinha gente nova no banco, né, eu falava para o pessoal, estagiário ou júnior, né, eu falava, pegar uma semaninha dele, né, ou dela, falava, senta aí do lado, né, pega um café, né, que você vai passar a semana aqui do lado. Então ele passa lá a semana do meu lado lá, né, eu ensinando, cara, eu tenho o dia a dia que precisa tocar, né, e tudo que o sistema calculava, tudo que as coisas, né, todos os cálculos, eu fazia numa planilha do lado dele, para ele aprender, né, como as coisas são feitas. Porque hoje em dia também é tudo sistema. Né? Se você não sabe o que o sistema faz, ferrou, porque você também não vai aprender. Né? Então você precisa saber o que está por trás do sistema, você precisa saber o que está por trás de tudo, porque no final, com toda essa automatização, com a inteligência artificial, né, vão sobrar as pessoas boas, vão ser as pessoas que pensam, pessoas que sabem estruturar operações. Né? Pessoas que... Sabe aquelas pessoas que você não sabe, não faz ideia de como você começa o negócio? Não necessariamente é seu chefe, não necessariamente é uma pessoa abaixo de você, né? Ou melhor, acima de você. Pode ser abaixo e pode ser tirar um pleno. Né? Por quê? Porque o cara cavocou tanto aquele negócio que ele aprendeu. Né? Então isso é importante. Né? Então, porque é importante para você é ser uma das pessoas-chave da área. Né? E para você conseguir ser isso, você precisa aprender,
né? Assim, do início ao fim o processo inteiro, né? Então tem que correr atrás, né? Não ficar assim acomodado, né? Apertar o botão e ver tudo rodar, etc. Tem que desbravar aquele cara lá que quando tem atualização, quando o Banco Central muda alguma coisa, ou tem produto novo, quando tem que estruturar uma operação nova, uma operação exótica, né? Aí não tem jeito. Aí você precisa saber como que você quebra o dólar futuro em fator de risco, né? Sensibilidade. Aí vai ter que saber tudo que eu estou te mostrando aqui. Então, isso aqui, quanto que uma tesouraria usa do que eu estou passando aqui? 100%. 100%. Eu estava falando anos 80, mas pode botar 100. Né? Utiliza tudo. Porque tem que saber, né? Senão a gente não evolui. Mas voltando aqui, e é exatamente por isso que eu fiz, né? Eu fiz basicamente um manual. Né? É um manual ou é um, sei lá, de um dia a dia, né? De rotina de precificação de derivativo. Né? Sendo os derivativos aqueles que eu falei. Você pode ver que desde que a gente coleta os dados, né? Então aqui, ó, desde a coleta. Opa, peraí, deixa eu dar um ESC aqui, senão vai estourar aqui. Desde a coleta de dados, né? Que a gente vai coletando, né? Tem várias planilhas, né? Que eu vou coletando todos os dados para a gente poder colocar no nosso modelo, porque é um modelo, tá? Por incrível que pareça, essa planilha inteira é um modelo, né? Modelo de precificação. Né? Aí depois eu vou lá, né? Curva DI futuro, aí eu explico. Né? Aí DDI, né? Dólar futuro. Dólar futuro você chega no dólar futuro, né? Dólar futuro você chega, você não precisa pegar ele calculado, né? Você calcula ele, você não precisa do dólar para calcular ele, né? Você chega através do DDI, né? E do DI, né? E da Petax, ou, né? Cupom limpo, DI e spot. Né? Daí tem que explicar, né? Direitinho o que é um FRC. Né? Aqui, ó. Então, FRC tem, né? Tem que explicar os cálculos dele. Aí, para isso, tem que saber o que é uma taxa à vista, uma taxa a termo. Né? Aí fala de cupom cambial. O cambial, por que acontece? O cupom cambial é uma taxa a termo, uma taxa à vista. Então, você vai ter o DDI, que do DDI que é uma taxa à vista, dele você vai chegar, você vai transformar ele de uma taxa T numa taxa FRC, e daí você vai voltar para uma taxa ou uma estrutura à vista com cupom limpo, né? Então assim, parece simples, tudo parece, mas assim, ser complexo não significa não significa dizer que ser complexo não quer dizer que não seja compreensível. Tudo aqui é bem compreensível, tá? Então, a didática que o pessoal elogiou muito, graças a Deus, né? Porque, né, eu não sou uma pessoa assim, né, da oratória, né? Poxa, se eu fosse, eu não saberia tudo isso aqui, né? Aí tinha um problema, né? Então, aí eu falo aqui de cupom, aqui é só para, né, assim, todo mundo fala, né, do cupom limpo, cupom sujo, cupom limpíssimo, né? Daí eu dei uma palhinha aqui onde que eu falei dele aqui. Aqui é a interpolação, né? Aqui, ó, a interpolação da curva isso aqui é a curva de DDI, né? Curva de DDI, cupom sujo. Né? Aqui do lado você tem a curva de DI. A interpolação é passo a passo também, né? Olha lá. Então é tudo junto com você, tá vendo só? A gente vai construindo tudo, né? Porque para aprender precisa fazer. Não tem jeito. Interpolação. Aí eu falo aqui do casado. Cadê o casado? Aqui. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Vê que eu vou construindo. Ó. Então aí, né, explico fórmula. Né, porque a fórmula aqui, eu não gosto muito de fórmula porque é para você entender, né? Só colocar fórmula, chega na hora você não vai saber o que você coloca onde. Aí aqui, ó, explicando casado. Né? Então, aí aqui além do cupom limpo, cupom sujo, cupom limpíssimo, não lembro como eu chamei isso aqui, mas aqui é que nós temos dois jeitos de chegar na curva
do dólar futuro, né? Você tem 2 cupons, né? 2 curvas de cupons, né? Mas assim, enfim, não vou dar spoiler aqui, né? Então é bacana, né? Então aí você tem aqui a parte de NDF, né? Non-Deliverable Forward, que aqui já está no finalzinho, né? Aqui está na metade, né? Então aí começamos do começo também, ó, né? E vai lá e vamos lá construindo, pá, isso aí. Aí aqui, né? Aqui eu explico, né? Aqui a gente tem, tá vendo aqui, ó? Deixa eu parar aqui. Aqui é volume, tá vendo aqui, ó? Mas depois eu dou uma. Isso aqui é o comecinho né, de comparação de curva de T0 com T-1, né? Então essa curva aqui é uma curva termo de DI. E essa curva aqui é uma curva zero de DI. Né? Então isso aqui é uma coisa que. Isso aqui a gente chega com Fra, né? Precisa ficar craque de Fra para construir um carinha desse aqui, né? Esse aqui é até a figura que eu coloquei lá, né, no slide anterior, né, que precisamos aprender aí taxa spot, né? Depois isso aqui continua, né? Então isso aqui tem uma continuação dela lá para frente, né? Então aí Excel, operações aqui, né, em CDI pré, percentual de CDI, ó. Tá vendo? Eu começo sempre, né, do início, daí a gente vai montando lá, sempre com fluxo de caixa, tá? Porque sem fluxo de caixa, assim, não tem a menor graça, né? Porque é importante você saber, né, como que eu faço para chegar no percentual de CDI para CDI mais percentual, né? E de lá para uma pré, né? Porque você tem swap do cara que tem uma pré-fixada, não quer uma pré-fixada, quer trocar por percentual de CDI. É difícil hoje você fazer o percentual de CDI, mas assim, é factível, né? Ou você tem CDI mais, quer trocar por percentual de CDI. Então assim, tem que saber, né? Essas coisas aqui são importantes. Então, numa simples estrutura, né, de um percentual de CDI, ou de uma operação assim, em tese seria simples, ó, você tem o cálculo de um Fra aqui, ó, né? Você tem que calcular um Fra aqui, né? Então é importante saber. Aí aqui eu começo a falar de swap, né? Então já está na metade aqui, né? Então vamos lá. Aí, ó, aí vou montando lá, né, a operação de swap junto com você, explicando cada coisa. Porque isso aqui eu coloquei porque muita gente, né, não lembra quando a pessoa que, por exemplo, a pessoa da empresa, vamos dizer assim, né, a gente só mostra as duas pontas aqui do swap, né? Mas geralmente a gente esquece que tem a operação original aqui, né? Então precisa mostrar a exposição total, né? Então aí eu resolvi colocar a operação original bem grandona lá para a gente não esquecer que ela existe, né? Aqui então, aqui eu junto, né, com o euro, né? Então aqui temos euro também, né? Aqui, ó. Aí tá vendo aqui, ó, é na largada, né, em T0, né? Então, porque é diferente você precificar um swap, né, ou qualquer operação, né, seja de indexador de CDI, ou, né, ou variação cambial, na largada, né, no primeiro dia, né, ou quando a operação já começou, né? Então é importante, então tem uma parte que é na largada, né, e outra que é quando a operação já iniciou, tá vendo aqui? Ó, essa já iniciou. Então essa aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que acumular juros, né? Então eu vou ter que corrigir, né, a ponta aqui, né? No caso aqui eu estou corrigindo a ponta do CDI, né? Então aí você tem a correção, né, a correção do CDI, a correção da pré. Então isso aqui é importante, que são as taxas backlook, né, aquelas taxas que eu olho para trás. Aí aqui mais swap, que é swap, né, que já largou, né? Então você vê que é tudo bem, né, muito esqueminha, né, para não deixar se perder, né, não deixar a gente nos perder. Então daí aqui mais coleta de dados, porque como eu quero mostrar resultado, né, para eu mostrar um resultado eu preciso o quê? Coletar dados de 2 dias, né? Então eu tenho que coletar dados de novo, né, para conseguir chegar onde? Para conseguir chegar aqui no P&L Explain, né, porque eu quero explicar um resultado, né? Então para eu explicar um resultado,
eu preciso o quê? De 2 dias, eu preciso de 2 preços. Né? Então aqui, olha só, aqui eu explico aí. Putz, cheguei a falar até de grega, né? Porque como fala, o P&L Explain, né? Ele é bem parecido, né, com o que nós temos com a análise das gregas, né, de opções. Né? A ideia é a mesma. Né? A ideia é a mesma. Então é uma versão simplificada porque tem menos fatores de risco, né, do que opções, senão seria tão complexa quanto. Né? E aqui é quando a gente compara 2 dias, né? Então a curva abriu, a curva fechou, né? E aqui se a gente pega o spread aqui da curva, a gente consegue ver, né, se é steepening, se é flat, né? Enfim, você tem aqui você consegue ver os movimentos das curvas aqui pelo spread, né, que eu falo lá no começo. Aí tem o carrego, né, o carrego do DI, né, carrego aqui do DI e o carrego, né, do DDI, né, que a gente começa do começo também. Né, e aqui no final o cálculo, né, de 2 dias de swap, né, um contra o outro, né, que é o nosso resultado do swap. Então, gente, é uma coisa assim, é bem detalhado, né, assim, muito detalhado na verdade, né, que é para você aprender. Né, e tendo dúvida, aí você pode falar direto comigo, é só chamar lá no WhatsApp, certo? Vamos dar uma olhadinha nas planilhas agora, então. Então, sobre as planilhas, como a gente começa aqui com a planilha de fórmulas, né? Digo que não são todas as fórmulas, 100% das fórmulas estão aqui que eu vou... Melhor, tem fórmula que não está aqui, que está direto na planilha que eu estou utilizando, mas aqui estão as fórmulas dos futuros, né? Então, a dos futuros, né, estão todas aqui, né? Inclusive euro futuro, né? Cupom limpo de euro, né? Estão todas aqui. Então você vai ver aqui que tem um monte de coisa escondida aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui tem várias abinhas que a gente tem que buscar os dados, né? Onde busca os dados, aqui é o spread de LIBOR, né? Anterior aqui, ó. Aí a gente vai buscar os dados, tudo para poder, né, alimentar a planilha, para poder fazer o processo ser diário, né? Ser consistente. Aí tem planilha de indicadores, onde eu coloco aqui as principais as informações chaves, né, que nós vamos usar. Aqui tudo que é, né, marcação a mercado aqui de futuros, né, então que vai dar, né, cara para a curva, né, que é o alicerce principal da curva de juros, né, tá todo mundo aqui, né, aqui tem tem o cupom limpo de euro, cupom sujo de euro, né, variação cambial, aí tem um check, né, para ver se os números estão ok. Aí eu falei, algumas formas ficam, né, nas planilhas que estamos utilizando. Então, aí aqui, né, para o dia anterior, né, já que, como eu falei, a gente quer um resultado, o resultado é feito de 2 dias, né. Aqui tem as curvas, né, olha lá. Então, curva de tudo que você quiser aqui, então tá tudo muito colorido, adoro cor, né. Então aí, né, vou explicando como funciona aqui a interpolação, né, então interpolação exponencial, interpolação linear, né, e daí eu vou construindo aí curva a curva, né, com você, né? Aí tem aqui, eu posso usar assim, assado, então a gente ficou até bem, como eu posso dizer, a interação, né, da planilha ficou bacana, né? Então dá para você escolher aí, né, se você vai usar PETAC, se você vai usar o spot, né, qual fator que eu vou usar, se é cupom limpo, se é cupom sujo, né? Então ficou bem legal. A mesma coisa lá pro euro, né? Aqui no euro, né? Também euro aqui PETAC exterior, né? Ou aqui o próprio euro spot, né? Ou euro cupom limpo, né? Que igual ao dólar cupom limpo, nós temos também o euro cupom limpo. Então, na medida que eu mudo aqui, né, vai mudar aqui também, né? Que aqui, se é spot, vai com cupom limpo, se é PETAX, vai com cupom sujo. Aí temos aqui o FRC, tem que explicar direitinho o FRC, né? FRC é uma coisa mega importante. Você sai de uma taxa à vista, que é o DDI, que vai para uma taxa a termo, que é o FRC, que depois você volta para uma taxa, para uma estrutura à vista, né, sendo cupom limpo, né, usando aqui o spot.
né? Não é complicado, só dá trabalho, né? Só isso. Mas depois você pega o jeito, aí a curva de anterior, você vai embora. Aqui as bases de dados que eu utilizo para, né, juntar todas as informações, né, que a gente vai usar depois. Aqui eu já estou no PNL Explain, né? Vamos passar lá para... Tem o swap, né? Então o swap aqui também a gente vai calculando aí, né, dia a dia com você. Aí eu tomo até o cuidado para colocar aqui, porque contagem de dias é tão importante, gente, que, por exemplo, aqui, se eu colocar, sei lá, 20 dias a mais, vamos ver o que vai dar aqui. 20 dias, no dia que eu tô aqui. 12/9. Se eu colocar 15 dias... Né? Opa, errei o lugar aqui, gente. Espera aí, se eu colocar aqui 15 dias... Aqui, ó. 9/9. Feriado. Né? Vai cair o que aqui, ó? 7 de setembro, certo? Cai aqui, ó, 15 dias, cai em 7 de setembro. Opa, esse cara aqui é feriado, então tem que contar os dias lá, ó. Então vai pro próximo dia útil. Aqui, ó, próximo dia útil aqui, ó. Já pula pro dia 9. Né? Então vai pegar o valor, né, dólar futuro lá na curva, né, do dia 9. Então até o cuidado para contagem de dias, porque contagem de dias é muito importante. Né? É muito importante. Então, ok. Então, vamos lá. Quer ver que legal? Aqui, ó, se você vir aqui, você mudar para... Ver se tem exposição aqui, né? Porque é complicado, porque fica... É muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo diminuir, mas vocês vão me xingar. Então, por exemplo, se eu passar o dólar futuro aqui, né? Ou o dólar lá no futuro para 10, a minha exposição aqui está 600, certo? Ela tem que se manter em 600. Né? Esse cara aqui não muda. Então, seja para 10, seja para 1, ela continua aqui em 600. Né? Então, uma operação, porque o cara está pagando exatamente para isso. Né? Então, o cara está pagando a variação cambial, né, com spread na variação cambial exatamente para isso aqui. Né? Para ter essa proteção aí. Então, aqui, né, é a curvinha que eu estava comentando lá, né, da taxa spot, né, aqui taxa termo. Né, daí a gente tem lá, né, a nossa curva... aqui T menos 1 para T0, né? Então aqui o spread, aqui a curva de FRC, né? Do próprio DI, né? Aqui o volume e o número de negócios, né? Não adianta eu ter ponto aqui na curva se eu não tenho liquidez, né? Então esse cara aqui não me serve para muita coisa, eu tenho que ver os contratos que tem liquidez, né? Senão não vai adiantar, vai me enganar, né? Só isso. Aí aqui tem a parte de carrego. Aí aqui, ó, tem operações do CDI, aqui, ó, 100% de CDI, né? Desculpa, percentual de CDI mais percentual e pré. E esses carinhas aqui, ó, né, são todos feitos para convergir, né? Por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, 100 mil aqui no valor de face, taxa pré. Isso aqui em BRL, obviamente, taxa pré de 10, e então aqui essa operação aqui, CDI mais 10%. Né? Então, esse CDI mais 10% equivale a quanto? Ele equivale, aqui, ó, tá vendo que as duas operações têm o mesmo MTM? Aqui, ó, então equivale aqui a operação aqui de baixo de 22,57. Que equivale aqui a 188%. Né? Aqui na outra aqui também, aqui, ó, mesmo MTM. E aqui você pode mudar, né, a amortização, né? Você pode brincar de mudar a amortização, pode dividir a mesma amortização para todos os fluxos. Né? Então o cuidado foi tão grande que não atrapalhar a visão. Por exemplo, vamos supor aqui que eu esteja no mesmo dia, a operação seja aqui na largada. Né? Então não esteja no dia 29/7, que a operação já largou. Né? Então eu estou aqui no mesmo dia daqui, né? Ctrl C, né? Vamos colocar aqui colar especial, valores. Né? Olha lá, esses caras aqui já sobem, porque eu não tenho o quê? Eu tenho 0 dias para trás, né? Eu não tenho acrúo de juros. Né? Agora, se a operação já começou, aí sim. Aí eu tenho um acrúo de juros referente a 19 dias aqui.
né? Então tem que acruar 19 dias. Acruar é corrigir, tá? Para lembrar. Aí aqui eu tenho a operação, né, de swap. Então aqui é legal porque você pode fazer swap de qualquer coisa. Então essa planilha também eu começo desde o início, né, montando lá com você. Então aqui eles estão, tá tudo na largada aqui, esse cara ficou na largada. Não tem problema. Então olha só, se a gente, o legal aqui é o seguinte, ó. Eu posso, né, eu tenho aqui, né, então eu tenho aqui dólar, né, esse dólar aqui é o dólar spot, cupom limpo, né, e eu estou passando aqui para reais, né, então é uma empresa que tem uma dívida em dólar, precisa comprar dólar, né, e está trocando aqui para reais, né, ok? Então, aqui, deixa eu ver se eu zerei essa operação aqui, eu não lembro. Não, ainda não está zerada não, mas está com 1.789 aqui de valor. Por quê? Porque eu não zerei, simplesmente por causa disso. Tá, então eu posso não só, né, ter uma operação aqui. Primeiro olha isso aqui que é legal. Ó. Então eu mostro o resultado, ó, em todas as moedas que estamos trabalhando. Eu mostro o resultado aqui em USD, mostro o resultado, não, desculpa, o MTM. Mostra MTM em USD, o MTM em euro e o MTM em BRL. Né? E aqui eu mostro também, né, quanto é a operação original, quanto é o PNL do swap e a exposição total. Né? Então sempre mostro nas três moedas. Então esse cara aqui, ele está fazendo um swap, né? Que ele está vendido, certo? Ele quer, né? Então esse cara aqui está vendido, ó, aí ele vai fazer o que? Ele vai comprar, né? Ele vai comprar dólar. Né? E isso é operação de swap. Então essa perna aqui é a perna de hedge, né? Que ele está comprando dólar aqui. Né? E aqui, né, que o cara pode colocar aqui um spreadzinho lá na empresa, né? Desculpa, o banco. Né? E daí ele vai trocar aqui por reais, aqui, ó, tá em reais, né? 548. Então daí se a gente for lá ver de novo, nós passamos lá, né? Se a gente for ver aqui o resultado, ó, tá? Aí só vem em reais. Agora, se o cara, né, vamos supor que ele tenha euro, tá? Então olha que legal, tudo aqui interativo, gente. Se o cara tem euro, vamos colocar spot de euro aqui, você vê que a gente tem a opção aqui, né? BRL, esse 1 aqui é porque é T0, né? T-1 ou 2. Então vamos dizer aqui que eu tenho euro, certo? Então eu vou ter aqui mais um euro aqui, né? Spot, beleza. Esse CCXY é cross currency, né? Então são várias moedas, né? Vamos dizer assim. É difícil explicar a calculação agora, mas enfim, vamos lá. Aí eu não quero que esse cara passe para BRL, eu quero saber em dólar. Aí, ó. Aí ele vai lá e calcula em dólar aqui, ó. Então esse resultado aqui está em dólar. Ó. Tá vendo? Aí no final das contas, ele vai aparecer aqui para mim, ó, o resultado em dólar, o resultado em euro e o resultado em BRL. Né? Então ficou bem completo. Então você vai aprender a fazer isso aqui, porque eu começo do zero. Né? Ter só planilha, gente, não adianta nada. O pessoal me ofereceu, sei lá, grana pela planilha já. Falei, cara, não adianta. Quero que você aprenda, cara. A planilha sem o curso não adianta nada. Né? Então é só sabe, tipo, apanhado de um monte de fórmula aqui dentro. Né? Não adianta. Aí se eu quiser aqui, né, por exemplo, se eu fizer lá 29, né, 29, né, opa, tem que trocar aqui o teclado para inglês. Né? Então, se eu quiser passar esse cara aqui, cadê ele, gente? Aqui. Não. Aí, que tava no lugar errado aqui também, tem que mudar aqui, ó. Então, se eu quiser passar esse cara... tá, eu forcei ele a ser igual. Tá, mas se esse cara for 29/7 aqui, de 2024, aí o tempo já passou, né? Então a cotação inicial, olha só, ela não é igual à cotação atual, né? Então aí eu tenho o efeito aí da variação cambial. Aí eu tenho variação cambial. Aí se eu tô mexendo com USD, Euro USD, eu não tenho accrual, né?
eu não tenho aqui o acru. Mas se esse cara aqui passa para BRL, né, aí o acru aqui já aparece, passaram-se 19 dias. Então é tudo assim, bastante intuitivo para você conseguir mexer. Por exemplo, e se vamos voltar lá no CDI aqui, ó. Funciona por outro também, mas aqui eu acho que é mais legal. Se eu quiser vir aqui e falar, porque o que é esse 100% de CDI? Né? Se eu colocar nada, absolutamente nada que acontece, e a operação está começando hoje, vou colocar essa operação aqui, começando hoje. Pronto. Então o que eu estou falando aqui, ó? Que ele vai ter uma amortização lá, então, lá em 19 de 5 de 2026, eu tenho uma amortização de 100 mil. Beleza, esses 100 mil estão aqui. Aí eu vou trazer o valor presente, então o MTM desse cara é 76005. O valor presente pelo quê? Pelo DI futuro. Estou trazendo pelo DI, porque está em reais. Né? Então trago pelo DI. Tá bom. Agora, e se eu colocar uma taxa pré-fixada, que sei lá, é o 10%? O que muda aqui? Vai mudar que eu vou ter uma taxa pré-fixada de 10%. Né? Aí para todos os fluxos. Né? Só que tá vendo a minha taxa que eu não tenho curva. Ó. Eu não estou colocando o valor do dinheiro no tempo. Né? Ainda não. Eu estou assumindo que esses 10% aqui, né, ele vai ser o valor do dinheiro no tempo. Né? Para esse que é estimado para esse prazo aqui. Né? Lá para 2026, né? Seria aí 10% aí, vamos dizer assim, com spread aí em média. Aí, quando eu coloco o percentual do CDI, aí eu subo a curva. Aí eu dou valor do dinheiro no tempo, para o futuro, né? Para poder trazer, para poder, né? Porque o dinheiro de hoje é diferente do dinheiro de amanhã, né? Então, aí eu consigo fazer a projeção, né? Com a curva do DI futuro. Então, era 100%. Né? Então, olha só. Aí aqui, ó, ele já vai subir a curva, já entendeu que é 100%. Já vai lá e já subiu a curva toda. Agora, e se for 50%? Né? Por que não? Ele vai subir o quê? Metade da curva. Né? Aqui, ó, 50% de CDI, ó, vai subir metade. Não exatamente a metade, porque é exponencial, né? Então, não é absoluto, é relativo. Então, tá aqui. Então, assim, isso aqui dá para você fazer, dá para brincar de bastante coisa aí. Né? Então, 10%, 110%, né? Ou 150%, 200%, vamos colocar 200%, por que não? Né? 200%, aí. Aí aqui, ó, olha lá, a taxa dobra. Né? Não é exatamente dobrar, né, como eu falei, mas quase dobra aí. E daí, gente, é isso. Então, assim, é bastante... Né, o spot eu mostrei, né, o casado, tudo. Então, enfim, o P&L Explain já falei, né, aqui, ó, então você pode escolher até o período aqui que você quer analisar. Ele já muda aqui tudo para você. Então, você vai ter lá que meu resultado, né, ele tem lá, pelo menos nesse dia aí, né, eu tenho, aí tem o teta do cambial, tem o teta do DI, aí aqui o P&L Explain, o sem teta, aqui eu tenho